Bom, eu já vou chamar minha convidada para ela fazer parte desse começo com essa música linda que foi feita em homenagem à filha deles, né? Vem aqui, Stephanie. Depois eu faço mais as apresentações pra gente escutar essa música junto. Quarta-feira linda, mais uma quarta-feira com vocês, que delícia. Eu fico a semana toda esperando pra ver sorrindo, pra ver vocês de novo aqui comigo, pra gente compartilhar, trocar figurinhas, pra trazer informações, entretenimento. E hoje eu trouxe a Stephanie Boro, que assim, é uma amiga, minha vizinha, né? Eu sei que antes ela é mais conhecida como Stephanie, hoje ela é conhecida como a mãe da Atena, né? Mas ela é influenciadora, ela é youtuber, coreógrafa, ela que é responsável pelas coreografias do marido dela. Ela é esposa do JP, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, né, Stephanie? Obrigada por ter aceito o convite, por estar conosco aqui nessa tarde. Espero que seja um papo gostoso, que a gente ajude outras mamães. Eu tenho certeza que depois que você virou mãe, seu número de seguidores mamães aumentou. Pega aí, Stephanie, fica à vontade. Aumentou, né? Aham, com certeza, assim, tem muitas mamães gravidinhas que estão me acompanhando agora. E assim, elas gostam de acompanhar tudo, né? O Tanto que Your quando Life, eu né? não posto, assim, elas falam assim, Stephanie, posta a rotina que eu quero saber. Elas querem ver tudo, do Sim. banho até a mamada, né? Exatamente. Então vamos conversar, gente. Bacana. Obrigada mais uma vez. Que Fica à vontade. isso. Obrigada a você pelo Stephanie. convite. Vai ser um prazer aí compartilhar essa fase nova. Vamos, é. Eu já acompanho a Stephanie há um tempo, por ser vizinha. E acompanhei o parto da Atena, que foi até televisionado, né? Tem até um Sim. vídeo bacana do parto. Foi um Tem. parto natural, né? Foi um parto natural. Inclusive, quando eu saí de casa pra ganhar, você sentiu, né? Eu senti, gente, foi assim, o meu banheiro dá pra sala da Stephanie. Eu vi que tem assim, um movimento, e eu já estava orando há muito tempo pela Stephanie, pela gestação dela, quando ela me falou que seria um parto natural. Geralmente são mulheres muito corajosas que escolhem parto natural, né? Eu não tive essa coragem. E aí eu senti na hora e fui ao banheiro. E vi realmente que eles estavam saindo. Aí eu fui orar, fui interceder para que fosse um parto maravilhoso. E foi, né? Foi, graças a Deus. Foi assim. Foi melhor do que eu pedi pra Deus, né? Porque eu sempre tive o sonho de ter um parto normal. E, na verdade, eu tive um parto natural, né? Que tem diferença e tem gente que não sabe dessa diferença. Mas um parto natural, ele não tem intervenção, não teve analgesia. Você não quis, porque algumas mulheres até pedem, né? Então, na verdade, o meu não deu tempo. É verdade, lembra que você falou que foi muito rápido, O né, meu Stephanie? foi o famoso parto a jato, então, assim, eu dilatei muito rápido. Graças a Deus, né? Assim, quando a minha equipe, a enfermeira chegou em casa que me examinou, eu já estava com 7 de dilatação. E aí, da minha casa pro hospital foi 40 minutos. Em 40, Muito eu cheguei no rápido. hospital já com 10. Então, eu cheguei na sala de parto já fazendo força na hora do expulsivo. Então, assim, não deu tempo, porque eu pedi... Tava sentindo muita dor. É uma dor assim que a gente não dá Minha pra mãe explicar. fala, porque eu sou gêmea e tive parto normal. Minha mãe foi super corajosa, né? De ter duas Sim. normal. E aí é uma dor que você não consegue explicar. Mas depois também que nasce, tipo, acabou ali. A recuperação é muito surreal. rápida. Sim. Tanto que o meu próximo eu quero ter parto normal, natural, com certeza. Gente, ela já tá pensando no próximo. E aí eu não Corajosa, tive né? analgesia por conta disso. Porque quando eu pedi pra minha equipe falou assim, Stephanie... Tipo assim, ela já tá vindo, já tô vendo a cabeça dela. Então, assim, a analgesia acaba atrasando um pouco, né? Tá. Então, se o seu processo tá rápido, por que a gente atrasar isso, entendeu? E aí, eu tive o apoio do Jota também, que, assim, foi fundamental. Da minha equipe toda, que me ajudou, tava me incentivando ali. E foi maravilhoso. Então, primeiro eu quero saber como é que foi a descoberta, se vocês estavam planejando, porque no segundo bloco a gente vai ter a presença de uma médica e ela vai estar falando sobre o puerpério, porque eu sei que você teve um puerpério meio chatinho, né? Sim. As emoções vão à flor da pele desde que a gente engravida, né? Sim. Eu, quando eu engravidei do Pedro, assim, as minhas emoções foram... Tinha um dia que eu tava chorando, outro dia eu tava sorrindo, parecia que tava com um borderline. Mas é muito bom. E aí, Stephanie, foi planejada, não foi? Como é que vocês descobriram? Eu e o Jota, a gente, tipo assim, queria muito ser pais, né? E a gente ficou tentando, assim, um bom tempo. Foi 8 meses tentando, tanto que a gente se frustrou algumas vezes, né? De fazer testes e dar negativo, enfim.
E assim, não que eu não ficava triste, mas assim, o Jota, ele ficava muito mais, às vezes eu acabava disfarçando, né, pra não deixar ele mais triste, porque muitas vezes quando dava negativo ele chorava, ficava de canto, enfim. Então, quando de fato eu descobri, eu comecei a desconfiar porque eu nunca fui sensível, assim, pra dor, assim, sabe? E aí eu comecei a sentir meu peito muito sensível. Tipo assim, eu ia abraçar alguém, eu falava assim, ai meu Deus, tá doendo, sabe? Eu acho não que conseguia... é o primeiro que a gente sente, né? Do Então, Pedro eu não também. conseguia tocar, assim. E o Jota, ele já tinha falado, amor, eu tô sentindo o seu peito diferente, tá num formato diferente. Eu falei assim, que tá nada, que não sei lá o quê. E aí foi numa época que eu estava na casa da minha mãe. A gente ainda ia se mudar pra casa que a gente tava morando, então a gente tava passando uns dias na casa da minha mãe. E a minha mãe falou assim, Stephanie, eu acho que você tá grávida, porque as suas veias tá muito aparente, né? E quando é assim, minha filha, Nossa, tá todo grávida. mundo sentiu. Todo mundo. Aí eu peguei e falei assim, vou fazer o teste. Mas eu não compartilhei isso com o Jota. Falei assim, vou fazer escondido, porque se der negativo eu não Pra vou ele não se contar pra frustrar. ele, exatamente. Aí eu guardo pra mim. Aí eu fui, fiz o teste. E aí deixei lá na pia e continuei lá no banheiro e tal. Quando eu fui ver, tipo assim, deu positivo. Nossa. E aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí, tipo assim, é um mix de sentimentos. emoções. Tipo assim, você fica feliz, você fica com medo, você fica sem acreditar. Mas na hora ali mesmo eu já chamei ele, já contei, sabe? E aí foi muito emocionante, assim, é uma coisa muito marcante. E agora a gente tá vivendo essa fase mais linda da nossa vida. Ser mãe realmente é uma maravilha, né? Sim. E eu tenho acompanhado. Ela nasceu grandinha por nascer de parto Você natural, achou? né? Eu achei. Eu achei ela pequena. Eu achei. Tanto que, assim, eu tive diabetes gestacional, né? Eu lembro. Só que deu alteração Mas no você começo chegou a da minha abusar gestação. no doce, abusar. Você engordou muito? Não, então, porque assim, eu nunca liguei muito pra doce, eu sempre fui do salgado, assim. Mas meu primeiro desejo foi brigadeiro de festa, isso é uma coisa que eu nunca como em festa, gente. Eu não como brigadeiro. E foi meu primeiro desejo. E aí eu estranhei, né? E aí na minha gravidez eu sentia muito desejo de comer doce. Tipo assim, eu acabava de almoçar, eu tinha que comer um doce. Acabava de jantar, eu tinha que comer um doce. E aí deu essa alteração, assim, no começo. Tanto que a diabetes gestacional, eu não precisei tomar remédio nem nada. Eu só fiz o controle, porque depois ela ficou controlada ali, graças a Deus, enfim. E geralmente, mamães que têm diabetes gestacional, o bebê ele nasce grande. E aí é indicado você ter, quando você quer ter um parto normal, até 40 semanas, porque passou disso o bebê fica muito grande, né? E aí, tanto que a Atena, ela nasceu de 39 semanas e 3 dias. Se tivesse também nasceu de 39. Se tivesse, tipo assim, demorado mais um pouquinho, eu ia ter que internar pra induzir. Mas, graças a Deus, não precisou. Ela veio naturalmente. E ela, tipo, foi um bebê pequeno. Tanto que no meu último mês de gestação, eu tive que fazer um exame pra ver se ela estava pequena. Porque ela era pequena mesmo ou se tinha alguma coisa. Mas era só porque ela era pequenininha mesmo. Ela nasceu com 46 centímetros e nem 3 quilos. E geralmente, tipo assim, mães que têm diabetes gestacional, o bebê nasce, tipo assim, com 4 quilos, né? A minha irmã teve, a Cibele, mas também o Daniel nasceu com 450. 53 centímetros, um boi, né? E a Maria Eduarda nasceu com 440, 10 a menos. E a Maria Eduarda nasceu com 51 centímetros, quase o mesmo que o Pedro. O Pedro nasceu com 51 centímetros e com 3,780. Ele nasceu grandinho também. Então, a Atena nasceu com 46 centímetros e 2,9 kg. E aí você ficou com medo, Stephanie, de mostrá-la já de início, assim, porque como o Pedro foi muito desejado, demorei muito tempo para engravidar, você sabe da minha história, né? Eu não podia ser mãe, e fiz fertilização, perdi 2 bebês. Então, o meu medo já foi na hora de falar sobre a gravidez. Mas eu precisava falar, porque eu ia fazer uma viagem humanitária, e eu tinha uma série de parceiros que entraram comigo nessa viagem, e eu tinha que jogar real, né? Então, assim, no dia que eu ia para o aeroporto fazer o aerolook, que a gente sempre faz, eu cheguei e falei, gente, era para eu estar indo ao aeroporto, fazer meu aerolook, mas do nada eu descobri uma gestação, porque foi muito do nada. E joguei a real logo de cara, morrendo de medo, porque eu tinha perdido com quase no 5º mês, né? Eu falei, Deus está nas suas mãos agora, se for para ele vir, ele vai vir, se for para não vir, amém. Você ficou com medo de falar, ficou com medo, porque muita gente da mídia tem esse medo de falar, né? Existe aquele mito, você pode falar só depois do 3º mês. E quando nasce, não mostra o rostinho, porque isso, porque aquilo.
Você teve algum receio sobre isso? Tive sim, porque hoje em dia, infelizmente, a internet é cruel, né, assim. Total. E, querendo ou não, tipo assim, é a cobrança de todos os lados. Tipo assim, se a gente mostra, há uma cobrança. Se a gente não mostra, há Também. uma cobrança. Então, assim, a gente tem que trabalhar o nosso psicológico, assim, muito, porque senão a gente surta. Mas quando a gente descobriu a minha gravidez, eu não contei logo de início. Tá. Até porque eu descobri bem no início. Eu tava com 6 semanas só. Tava, tipo, entrando no segundo mês, né? E então eu esperei eu completar 3 meses e pouquinho pra contar pra galera. E aí, durante a minha gestação, eu fui compartilhando, né? Como é que eu tava passando meu primeiro trimestre e assim e tal. Mas quando a Atena nasceu, o Jota, ele queria muito ser pai, né? Principalmente pai de uma menina. Ele queria muito, muito. E quando a Atena nasceu, tipo assim, eu tava na Partolândia, né? E aí, quando eu vi, ele já tinha postado que eu tinha parido. Aí eu falei assim, meu Deus. Tipo, aí eu acabei, tipo, contando, assim, que ela nasceu e tal, mas a gente não mostrou o rostinho dela logo de cara. Eu lembro. A gente esperou um pouquinho, assim, até mesmo pra gente aproveitar ali o momento com ela, né? Eu não ia contar, assim... Logo de cara. Logo de cara. Tá. Até porque, tipo assim, a gente fica muito cansada, a gente tem que processar tudo, porque, querendo ou não, é uma vida nova, né? Sim. A gente, tipo assim, a gente vive num luto também, né? Porque a Stephanie de antigamente não existe mais. Verdade. Então, a gente tem que processar isso. Tipo, agora eu sou mãe, o que eu vou fazer agora? É muita coisa pra você aprender, pra você fazer, enfim. Então, eu não ia contar, mas como ele acabou compartilhando, e eu respeito, porque, assim... Era o que ele mais queria, né? E eu também, assim. Então, a gente contou, mas a gente teve o nosso momento e depois a gente foi compartilhando, assim, aos pouquinhos com a galera. Eu lembro que a sua mãe estava na sua casa, né? E nós Sim. somos vizinhas. E aí eu falei, nasceu, tudo bem, nasceu. Mas a Stephanie não me mandou nenhuma foto ainda. Com receio de mandar para os outros parentes, né? Sim, E todo mundo, sim. alguém colocar no Instagram antes de alguém. Sim. E eu falei, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Aquela coisa de vó, né? Aham. Mas depois a gente vai falar do puerpério, do seu pós. Vocês fizeram essa revelação? Fizeram, né? Fizemos. Eu tava com 6 meses já. E aí todo mundo falava assim, Stephanie, como você tá aguentando? Você tá com 6 meses já, não fez a revelação ainda. Mas é porque eu e o Jota tava... A minha gestação em si, ela foi um pouco difícil, assim, em questão de problemas em trabalho, essas coisas assim, sabe? Então, eu chorei muito, assim, sabe? lembro. E às vezes eu até me culpava, eu falava assim, meu Deus, tipo assim, isso vai passar pra minha filha, né, e tal. Mas graças a Deus ela nasceu super sorridente, saudável. E a gente tava passando por várias situações, assim. Mas que depois tudo se encaixou no seu devido lugar, né? E aí estamos aí hoje. Porque eu sempre falo, quando Deus ele traz a bênção, ele traz a bênção completa. Com né? certeza. Então, claro que intercorrências a gente vai existir em toda a nossa vida, Sim. né? Existiu durante sua gestação, também tive uma gestação um pouco complicada no final. Uhum. Eu engordei demais, né? Eu Sim. engordei 20 e poucos quilos, imagina. Uhum. E eu deixei para fazer o enxoval muito tarde, porque eu tinha medo de comprar alguma coisa e Sim. perder o bebê. Uhum. E aconteceu isso nas minhas 2 gestações, né? Sim. Eu lembro que o Beto sempre sonhou em ser pai. Ele é muito grudado com crianças. Sim. Meus sobrinhos são apaixonados por ele. E 11 anos, você imagina, 11 anos esperando e nada. Sim. E aí, quando eu engravidei, a gente não conseguiu comprar nada. Então, chegou uma hora que eu falei, já passou do 5º mês, eu acho que agora vai, então agora a gente pode fazer o enxoval. Uhum. E eu lembro que a gente teve que pedir autorização para a companhia aérea, para a médica, porque eu quis fazer, né, enxoval fora. Mas eu sofri demais essa viagem. Eu até viu? cheguei a comentar com você que eu queria ter feito o enxoval dela nos Estados Unidos. Por conta desse problema, a gente né? tirou o visto, a gente chegou a tirar o visto. Eu lembro. Mas assim, como estava acontecendo tudo na nossa vida, então a minha gestação passou voando. Eu até comentei, assim, compartilhei com os meus seguidores que eu não aproveitei tanto quanto eu queria ter aproveitado. Porque eu pisquei, eu já estava tipo, no final da minha gestação. E aí, por esse motivo, a revelação acabou acontecendo um pouco tarde, né? Eu já estava com 6 meses. Mas é que nem eu falei, os nossos planos não são os mesmos de Deus. Não, e deu tempo de fazer tudo, entendeu? Descobri que era uma menina. A gente não conseguiu fazer um enxoval lá nos Estados Unidos, mas hoje a gente, né, conseguiu. A gente tem condições e conseguiu fazer aqui. E é isso. E a galera, tipo assim, às vezes fala, sabe
um terço da nossa vida, mas acha que sabe tudo, né? É. E ela fala assim, você tem sua casa própria, tem seu carro, acho que a gente tem isso, tem tudo. Tipo, tá feliz e não, gente. Tipo assim, dinheiro não é tudo, né? É o que a gente estava conversando ontem, né? De terça-feira, eles fazem uma célula na casa deles. Sim. E a gente tá falando, até o pastor fez uma brincadeira, uma dinâmica muito legal. Exatamente. A gente compra a casa e a gente já tá pensando numa casa melhor. Exato. A gente compra um carro, já tá olhando outro carro na rua, já tá querendo um carro melhor, né? Eu, assim, depois que eu virei mãe, eu hoje viso mais as coisas pro Pedro. Eu também. A prioridade é o Pedro. Sim, as nossas prioridades mudam, né? Totalmente. Tipo assim, a vaidade cai por terra. Exato. Né? Eu lembro que no eu final até da compartilhei gestação, esses dias, tipo assim, a minha filha toda princesinha, e a gente de toda esculachada, né? prisilhinha, e eu mostrei Jesus da misericórdia. Eu falei, gente, cuidado pra não se assustar. Mas é isso, minha filha tá bonita, tá bem, é o que importa. A prioridade é assim, quando nasce, a gente se descobre grávida, mas quando a gente pega o bebê no colo, nasce uma leoa, né? Sim. A gente tava comentando, hoje eu tenho o diagnóstico do Pedro e eu ando armada, porque se alguém já olha torto pro Pedro, eu já tô lá querendo, o que é? É com meu filho, não sei o quê, a gente já fica armada, Sim. né? E não só por conta do diagnóstico, não. A gente, às vezes, meus sobrinhos, que eu sempre os tive como meus filhos, tava em algum parque, brincando em alguma festa, e eu já vi, às vezes, o Daniel apanhando, o Duda apanhando, já ficava de olho. Fala aí, bate, tá? Eu não fui educada assim. Mas a gente fica com aquele senso, né? Estão batendo no meu filho, xingaram meu filho. E o que você falou, a internet ela é muito cruel. Muito. Então as pessoas nos veem sorrindo, esses dias mesmo. Eu tô aqui, mas eu tô morrendo de dor na minha perna, gente, por conta de uma hérnia de disco que acabou complicando, e agora talvez eu faça uma cirurgia, e eu tô com... Aí o ciático inflama, né? Bom, depois dos 40 anos, tudo inflama. E eu tô morrendo de dor aqui. Eu falo, Jesus, não vejo a hora de chegar na minha casinha, colocar as pernas pra cima, ou tomar um tramal na veia, porque eu tava com morfina até antes de ontem. Só que a morfina me fazendo muito mal. Tiramos a morfina. Mas eu tô nesse nível. Mas se tiver que pegar o Pedro no colo, até ontem, Beto, não pode pegar muito peso. Mamãe, eu quero colo. Aí você pega, não tem como. Ele chega da escola, mamãe, eu tava com tanta saudade de você. Aí eu, gente... Sim. Quando a Atena começar a falar, tomara que ela fale primeiro mamãe. Porque o Pedro falou primeiro mamãe. Ele é grudado no Beto, você sabe, né? É grudado. Mas assim... Engraçado, né? Porque geralmente o menino fica mais grudado com a mãe. Mas sabe por quê? Eu fiz uma coisa que a minha médica me recomendou. Como a gente já amamenta, tem aquele período que é nosso, né? Sim. E assim, eu adorava amamentar. Eu também amo. Quando o Pedro largou a amamentação, eu chorei. E foi voltando de uma viagem, né? Ele foi a última mamadinha dele foi dentro do avião. E ele não quis mais pegar o meu seio. Eu fiquei mal. Ele estava com 9 meses. Eu chorei, porque eu queria aquele contato. Era um contato nosso, era uma intimidade minha e dele só, né? Então, minha médica falava assim, Lúcia, já vai amamentar, você já tá dando de mamar, você tem aquele momento seu. Quando o Pedro terminar de mamar, dá ele pro Beto, joga ele pro Beto. E ele é muito descontraído, a minha médica. E aí eu fazia isso. E ela falou, finge demência. Vá dormir, você precisa descansar. Gente, eu tô fingindo demência até hoje. Tanto é que de madrugada o Pedro às vezes pede mamar, ele não pede pra mim. Pede pai, e é tudo pai. Então eu acho que esse vínculo também com o Beto foi muito bom. Muito bom. Sim. Eu sempre sonhei em ter uma menininha. Tanto que eu achei que o Pedro fosse uma menina no começo. Mas o Beto, ele não teve muita intimidade, assim, com o pai dele, de ir a campo de futebol, de brincar, de jogar videogame. Gente, hoje eu vejo as gargalhadas deles. E eu vejo eles brincando. Ele brinca de quebrar papai. Ele sobe nas costas do Beto e fica, papai, vamos quebrar papai. Então, eu acho o máximo, né? Então, e a menina realmente fala que ela é mais apegada ao pai e o menino à mãe. Mas ali em casa foi o contrário, gente. Quando a Atena nasceu, nas primeiras semanas ela teve disquesia, né? Tipo, muito gases. E o Jota, ele cantava desde quando ela estava na minha barriga, sabe? Aí ela se mexia e tal. E aí, nessa primeira semana, ela só se acalmava quando ele começava a cantar pra ela. É muito e aí eu louco chorava, isso, tipo né? assim, era muito lindo essa conexão, assim. É uma conexão forte. E até hoje eu prezo esse momento, assim, nosso, sabe? Tipo assim, eu não abro mão da nossa rotina. Que nem antes eu vim pra cá, eu fui, dei banho na minha filha, sabe? Tive esse momento com ela. Mesmo você tendo hoje babá, você não terceiriza. Não. Tanto que eu falo, eu peguei uma babá pra me auxiliar.
pra eu voltar a trabalhar, né? Porque querendo ou não, tem conta pra pagar, preciso fazer. Mas, assim, foi quase 4 meses eu abri mão de tudo na minha vida. Eu, tipo, assim, abri mão de tudo pra minha filha, pra viver pra minha filha, pra aprender a ser mãe, sabe? Eu queria muito fazer tudo. Tanto que na primeira semana minha mãe ficou lá em casa. Eu lembro, gente. E aí, gente, eu levava 40 minutos pra trocar minha filha. Juro, eu suava. E a minha mãe, Stephanie, deixa eu trocar. Eu falei assim, não, porque eu tenho que aprender. Eu só vou aprender praticando. Entendeu? Então, tipo assim, eu queria estar ali fazendo tudo e até hoje eu faço. Tipo assim, eu tô em casa, não tô fazendo nada, eu que dou banho, eu que troco, entendeu? Preciso gravar tal coisa. Aí você dá pra ela. Exatamente, pra te auxiliar. entendeu? Eu fiz muito isso, mas chegou uma hora, o Pedro, eu tive babá durante um tempo, eu também trabalho muito nessa vida de fazer divulgação em eventos. E aí, só que chegou uma hora que eu não sabia onde estava a meia do Pedro, onde estavam as fraldas do Pedro. Eu perdi o controle. Aí eu falei, peraí. Ela era uma bênção, né? Uma querida. Mas eu quero ser mãe, eu sou a mãe, eu quero estar com ele. Foi suado, até hoje é suado, porque as minhas manhãs todas, né? Você sabe, eu passo em terapia com o Pedro. Então a gente começa a nossa rotina 7 horas da manhã acordando, para que a gente esteja 8 horas na terapia. Às vezes a gente sai de lá meio-dia, eu dou almoço, aí a gente vai trocar roupa, vai tomar banho, é corrido. Mas é prazeroso, ele é o meu filho, eu tenho um prazer de fazer isso. Às vezes cansa. Às vezes a gente fica, dá vontade de dar uns xingos, dá vontade de dar uns chacoalhões, dá. Mas, gente, não tem coisa mais prazerosa do mundo. É cansativo, mas assim, um sorrisinho já vale a quebra, pena, né? Exatamente. Então, assim, eu não abro mão, porque principalmente nessa fase, assim, eles criam memórias, né? Então, pensa, tipo assim, logo de primeiro contato, ela fica ali só com a babá. Não. Então, ela vai reconhecer a babá como a mãe dela, sabe? E é uma coisa que eu nunca quis. Tanto que eu demorei muito, assim, pra aceitar de fato que eu precisava de alguém pra me ajudar, sabe? E aí eu fiquei enrolando, assim, até o último minuto. E aí todo ano eu faço meu evento, né? E aí são 10 horas de evento. E aí eu falei assim, eu preciso agora, Não dá tipo, pra de ter levá-la, alguém. né? Exatamente. E assim, por mais que eu tive toda a rede de apoio, ainda tenho, né? Minha mãe, minha família, minha sogra, enfim. Só que elas também têm a vida delas, né? Então tem as coisas dela pra fazer. E às vezes, tipo assim, pega o tempo delas, né? E não dava, enfim, aí não dava pra eu fazer minhas coisas, e aí eu deixava acumular. Eu falei assim, não, eu preciso. E aí Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, porque assim, colocar uma pessoa pra cuidar da sua filha, do seu filho, é difícil, né? Hoje eu falo assim, não sei o que eu faria, Deus que me livre, assim. Então, ela é maravilhosa e, assim, dá pra ver que a Atena adora ela, sabe? Eu vejo que ela cuida super bem da minha filha. E é isso, ela respeita também quando eu quero ter esse momento com a minha filha, sabe? O Jota também. Vocês gostam de tomar banho com ela, né? Eu vejo Sim. muito, o Jota gosta de tomar banho com ela, né? Sim, a gente tem um momento em família, assim, que a gente toma banho no chuveiro, né? Que desde quando ela nasceu, ela não gostava de tomar banho em banheira. Tá. Porque o bebê, ele se sente muito solto, né? Então, às vezes, ele acaba chorando muito. E eu falava assim, é um momento, assim, pra ela relaxar. Então, por que eu vou estressar ela? E aí, nos primeiros dias, o Jota, ele tinha medo de trocar ela, porque é muito molinho, tinha medo de deslocar alguma coisa, enfim. Então, o que a gente fazia? O Jota dava banho nela no chuveiro e eu trocava ela. No começo, a gente fazia isso. Hoje, como ela é maiorzinha, então a gente consegue, tipo, tomar nós 3 ali, a gente tem o nosso momento e, assim, é maravilhoso. Não abro mão disso. E a música ele fez antes da Atena nascer. Aliás, foi ele que escolheu o nome também, né? Foi os dois, assim. Tanto que se fosse... Porque eu sou libriana, então eu sou indecisa. E aí, antes mesmo de eu engravidar, eu tinha pensado no nome. E aí, a gente tinha decidido só o nome de menina. Mas eu engravidei, eu peguei ranço desse nome. Falei, não quero Enjoou mais. do nome. Não quero mais. E aí, ele foi pesquisar e tal. Até que ele falou assim, amor, o que você acha de Atena ou Apolo, né? Se fosse menino, ia se chamar Apolo. Aí ele me contou o significado, que a Atena é a deusa da sabedoria, né? Tem a ver com arte também, que envolve a Exato, profissão de vocês. exatamente. E aí eu gostei super, eu achei um nome muito forte, né? É um nome também difícil, assim. Eu mesmo não conheço nenhuma mulher, menina chamada Atena. E eu gostei muito. E aí decidimos, assim. Eu falei assim, tá bom, é isso. Porque se me desse mais opção também, eu já ia ficar na dúvida. E ele que escolheu. O engraçado dessa música é que o Jota fez antes mesmo do Chá Revelação. Então, a gente não sabia se ia ser menino ou menina. Só que ele salvou o nome da música como Atena. Nossa, que louco. Ele salvou o nome da música como Atena. E aí, no Chá Revelação, foi uma menina. Então, assim, era pra ser mesmo. Com quem que ficou
o nomezinho, o sexo? Com quem ficou a responsabilidade de dar Foi com a minha assessora. com essa assessora? Eu fui fazer lá a ultrassom, né? Ela foi comigo, aí ela já pegou o resultado. Gente, que eu sou curiosa. Eu não fiz. Eu não fiz chá de revelação. Não. Não ia rolar comigo, não ia dar certo, não. Eu sou muito de falar logo na lata e não ia dar certo. Eu gosto um pouquinho do suspense. E aí foi muito emocionante, assim, né? A gente fez um show E ela não pra deu galera. pista nenhuma. Não. Tanto que a gente fez, por conta dos nomes, a decoração foi a ver, assim, medieval, essas coisas, assim. Eu pedi pra Porque a galera... Atena remete à Grécia, Apolo também, Sim, né? E aí eu pedi pra galera ir de branco ou de bege. Uhum. E aí, só na hora da revelação mesmo a gente descobriu. Foi muito lindo. E é gostoso que todo mês ela faz o meu aniversário. Gente, se eu fosse cagueta, todo mês eu ia falar qual é o tema. É verdade. Hoje eu já sei, claro, né? Porque o meu banheiro dá pra sala dela, então eu sei Sim. todos os meses. Eu acho engraçado, às vezes ela coloca, quem vai adivinhar esse mês? Dá uma vontade de colocar lá, eu já sei. É verdade, cada mês é um tema. E a gente escolheu esse tema antes mesmo da Atena nascer. Jura? Juro. Aí, tipo assim, o Jota escolhia um, eu escolhia outro. E assim vai. Já até... tá escolhido desde Já. até Até um ano. um aninho? Até um A ano. festa de um ano já tá escolhida também? Já. Eu vou ser convidada? Claro. Ah, bom. Vou Vai levar o ser. Pedro pra brincar, né, gente? Com A amiguinha certeza. dele. É tão bonitinho. O Pedro chega lá, mamãe, de terça-feira, ele já sabe que é terça-feira que tem o culto. Aham. Vamos na casa do Jota, na casa da Esté, mas na casa da Atena. Falei, vamos pro culto na casa da Atena. Ai, gente, passa tão rápido, né? Minha filha hoje tá fazendo 4 meses. É hoje, né? É hoje. Então hoje vai ter a festinha da... Vai. Vocês vão se caracterizar. Eu já sei o tema, não vamos dar spoiler. Não, e a galera fala assim, eu nasci pra ver o Jota vestido dos mêsversário, né? Dos temas dos mêsversário, porque é cada uma... Já teve Simpson, Simpsons, Flintstones. Flintstones. O primeiro tema foi Toy Story. E agora é o do quarto mês, né? Eu já sei o que é. E eu achei bem legal mesmo, porque às vezes as mães fazem de bichinho. Eu fiz de bichinho porque o aninho do Pedrinho ia ser da Arca de Noé. Aham. Mas o Pedro é bebê de pandemia, né? Então o ano dele foi aquela pandemia, não fiz a festa de 1 ano. Sim. Aí não fiz a festa de 2, porque o meu pai acabou falecendo perto. Uhum. Aí a de 3 também a gente fez um bolo, aí a mãe do Beto faleceu bem o ano passado. E agora, meu irmão, né, o Dani, faleceu. Então eu falei, gente, o ano que vem, no 5º aninho dele, em nome de Jesus, vai ser aquela festa que ele ainda Amém. não teve, se Deus quiser. E é muito gostoso, né? Ficar planejando, Nossa, sim. organizando. E a gente vai acompanhando, assim, o crescimento, né? Eu vejo as fotos. Esses dias mesmo, eu fui dormir chorando. O Jota falou assim, amor do céu. Mas você chora bastante. Libriano, eu não sou muito de acreditar em signo, mas quem nasce em outubro é muito chorão mesmo. Não, eu sou chorona, gente. Eu choro Mas depois por a doutora tudo. vai explicar o porquê desse chororô todo. É muito hormônio, muita Sim. coisa envolvida, né? E aí eu vou vendo as fotos dela, assim, recém-nascida. E eu choro, porque eu falo assim, nossa, ela já tá com 4 meses, nem parece que passou tudo isso. Minha filha tá crescendo muito rápido, eu quero ela no meu braço pra sempre. Não, daqui a pouco ela tá indo pra escola. E assim, eu lembro que o primeiro dia de escola do Pedro, tudo uniformizadinho, tudo bonitinho. Eu falei, a gente vai ficar aqui de stand-by, porque qualquer coisa, a mamãe e o Sim. papai tá aqui. Os Sim. dois foram, né? Tanto o pai quanto a mãe. Porque graças a Deus os dois são muito participativos na vida do Pedro. Uhum. Ele entrou com a mochilinha dele. Tchau, mãe, tchau, pai. Um beijo. Vem me dar um abraço. Não, hoje ele vai que nem olha pra trás. Eu fico assim, já teve dias que eu chorei, claro, né? Aham. O Pedro não me deu um beijo, não me deu tchau. Porque Sim. quer ir brincar, quer ficar com os Eu vou chorar amiguinhos, com né? certeza. São fases, né? E é Sim. muito legal a gente acompanhar realmente essa fase. Daqui a pouco ela começa a engatinhar, né? E uma dica que eu te dou, você tem os cachorrinhos, né? Que são seus Tenho. primeiros filhinhos, seus Tenho. filhos de patas. Coloque edredom, colchão no chão, e pra ela estar perto dos cachorros, porque ela já fica perto, Não, né? então, tipo assim, eu tenho o Clarence e a Angelina e eles sempre foram muito grudados, assim, comigo e com o Jota, Eles né? lambiam a sua barriga também, igual a minha, Sim. né? E eles dormem com a gente, né? E até hoje eles dormem com a gente, porque o Clarence eu tenho o Clarence e a Angelina, né? Um macho e uma fêmea. E o Clarence eu peguei quando eu tava com depressão, então, assim, ele é muito grudado comigo, ele me assombra. Onde eu vou, ele vai. E aí, antes de eu começar a trabalhar, eu falei assim, eu preciso pegar uma cachorrinha pra fazer companhia pra ele, porque senão ele que vai ficar com depressão, né? Porque quando eu peguei ele era pandemia também, então eu não tava trabalhando. E aí ele era muito grudado comigo. Aí eu fui e peguei a Angelina. E hoje, assim, eles são os melhores amigos, assim. É muito lindo.
E eles têm um instinto protetor, assim, com a Atena. Aonde eu vou, aonde a babá vai com a Atena, eles vão acompanham, entendeu? A É, Atena o Gucci começa e a a Sandy chorar, são eles assim. já... Tanto que nos primeiros dias, assim, a gente tava dormindo assim na cama, aí eles dormiam com a gente. A Atena acordava chorando, eles ficavam sentados, olhando pra Atena, até a Atena parar de chorar, sabe? Então, tipo assim, eles são muito inteligentes, muito cuidadosos, protetor, sabe? E eu sempre deixei, assim, eles cheirar, a Atena eu ter também. contato. Nunca excluí os cachorros da vida deles, Não. Uma que não tem o porquê. Se eu tenho cachorro, eu vou deixar... Mas tem muita mãe que exclui, Eu né? postei um videozinho no meu Instagram do acompanhamento, assim, deles beijando minha barriga, né? E depois eu chegando em casa e eles vendo a Atena, né? O primeiro contato deles. E teve muitas pessoas que me julgou. Tipo assim, nossa, que mãe sem noção, dar o bebê recém-nascido pra um cachorro, Gente, assim. eu fiz o meu cunhado ir buscar o Pedro na maternidade com o Gucci. Ele levou o Sim. Gucci. E antes mesmo, assim, eu dei a touquinha dela que ela usou no hospital, que ainda Pra tá ficar com sangue, sabe? Assim, pra eles cheirarem e tudo mais. E, tipo assim, mano, foi um momento, assim, muito especial, sabe? Eles estavam esperando por esse momento também, entendeu? E você lembra que eu te falei? Eu não comprei babá eletrônica. Não precisei. Porque o Gucci, se ele ouvia o Pedro chorando do quarto, ele ficava indo e voltando. Enquanto eu e Sim. o Beto não íamos buscar o Pedro, tipo, mamãe, o Pedro tá chorando, vai Sim. buscar. Aham. Então eu falei, não preciso de babá eletrônica, o Gucci é a babá. Não, e o cachorro é o melhor amigo, assim, do ser humano, né? Mas Não por tenho que dúvida julgar? que Por eles que vão elas ser... falavam no Instagram? Tipo, falava que era... Ai, como é que eu posso dizer? Anti-higiênico, de Isso, repente, que exatamente. podia dar... Ah, Entendeu? não. Mas nada a ver, tipo, minha casa tem cachorro, tipo, qualquer lugar vai ter pelo. Então, assim, eu tenho que acostumar ela desde recém-nascida mesmo. E, tipo assim, a minha filha nunca teve nada. Minha filha é muito saudável, entendeu? E é isso, eu Vai sempre continuar deixei ter esse sendo, porque é contato. muito Porque, assim, quando saudável. ela começar a engatinhar, eu tenho certeza. Ela pegou chupeta, né? E Vai trocar de chupeta. a Angelina, gente, eu tenho uma fêmea. A Angelina, ela ama chupar chupeta. Então, assim, ela tem a chupetinha dela e a Atena tem a dela. Mas eu tenho certeza que quando minha filha começar a Vai ter engatinhar, troca. vai trocar. A Atena vai tirar da boca dela, vai colocar na boca da Angelina. E assim vai ser. E não tem o que fazer, entendeu? Lá em casa aconteceu isso. A própria médica falou, Lu, vai chegar um tempo que o Anticorpos. Pedro vai pegar os brinquedinhos, vão colocar na boca do Gucci, vice-versa, e aí, enfim, vai crescer assim. Sim. Gente, a gente tá indo pros comerciais, estão chamando já os comerciais, vamos tomar um cafezinho aqui, ó. Bora. Um cafezinho de Ori, bater um papinho. E no segundo bloco, a gente vai ter a presença de uma doutora aqui, de uma médica, psiquiatra, explicando pra gente todo esse período puerpério, o porquê dos hormônios. Vai ser muito bacana o nosso segundo bloco. Não saiam daí, até daqui a pouquinho. Nós somos história, somos família, somos tradição. E é por isso que o nosso café é tão bom. É o olhar do pai sobre cada fruto. É o sorriso da mãe sobre cada florada.
Somos nós em cada semente que germina. Somos vida. E o nosso café é a vida que oferecemos a você, de geração a geração, produzindo café saudável para você. Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Voltamos pro segundo bloco. Já tomei meu cafezinho de Origin, aquele cafezinho gostoso, o café que cuida da família, o café que é feito assim com todo o cuidado, uma família de agricultores que cuida do planeta, que cuida da terra, um café orgânico. Uma delícia, gente. Vocês gostaram do cafezinho? Amei, aqui ó, já tô no meu segundo já. E agora, além da Stephanie estar conosco, estamos com a doutora Viridiana Bronzon, que é psiquiatra, É neuro também, né, doutora? Faz sua apresentação aí pra gente. Olá, pessoal. Que alegria, né, estar aqui com vocês. Que convite gostoso. maravilhoso. Direto Obrigada. do Rio de Janeiro, tá, gente? Eu tenho uma história interessante na medicina. Eu trabalho na área de saúde há 22, vou fazer 23 anos de área de saúde agora em dezembro. E sempre trabalhei dentro de UTI. De repente, fiz uma especialização em neurologia clínica, trabalhava com terapia da dor. E depois veio o diagnóstico do meu filho, né? De TOD, também a investigação do espectro autista. Olha que coincidência. E, de repente, eu também fui diagnosticada com autismo, mas isso é para um outro programa. E aí, resolvi fazer psiquiatria, porque eu percebia que muita gente precisava organizar essa questão emocional, né? Então, claro que tem as coisas neurológicas que a gente tem que cuidar, mas muitas das vezes o desequilíbrio emocional é o que mais prejudica quando você vai tratar alguma coisa. Então, eu fui mais para psiquiatria. Hoje eu sou uma das poucas psiquiatras que é especialista em psiquiatria no país, que trabalha com a psicanálise. Então, hoje eu trabalho com a psicanálise e com a hipnose. Olha que legal, gente. Depois daqui, vamos ter uma sessão com a doutora, eu e Stephanie, né? Vamos com aproveitar. certeza. E eu quis que a doutora participasse com a gente para comentar sobre o período puerpério, sobre a gestação. Por que a mulherada fica tão com os hormônios à flor da pele, tão emotiva? Chora por tudo. Chora, né? Eu lembro que a Stephanie chorava bastante. Eu chorei muito durante a minha gestação, mesmo tendo uma corrente de apoio, né, doutora? O que a medicina diz sobre isso? Então, assim, nós temos que lembrar que já no período da gestação já é bem diferente, né, o quadro da mulher. A esposa começa a ser cuidada diferente. Então, assim, são várias questões. Hoje nós temos um índice calculado pelo Ministério da Saúde de 10 a 20%
de mulheres que passam pela gestação que chegam à depressão pós-parto. Só que muita gente confunde a depressão pós-parto com a tristeza materna. Tem uma que diferença, tem diferença, né, tem diferença. Então, a mãe passa por esse período aí de 9 meses, sendo paparicada, sendo cuidada. Ela é vista com um olhar diferente e tem uma alteração hormonal importante. Né? Então, a gente tem uma organização fisiológica no corpo materno. Não dá para a gente citar todos os hormônios aqui, né? Que aí o programa se estenderia muito. Mas dá para a gente entender que a partir do momento que o bebê nasce, pensa que saiu alguma coisa que era muito importante, estava tomando todo um espaço naquele local. Quando ele sente falta da barriga, né? Quando os órgãos, à medida que vai crescendo a barriga, os órgãos eles vão sendo empurrados para trás, para cima. A coluna ela vai sendo retificada. A mãe anda como patinha. Então, toda uma justificativa fisiológica para isso. Só que tem uma questão que ela comentou aqui no outro bloco que eu estava ouvindo, que é essa questão de quando sai, né? Saiu de uma vez. Você teve 9 meses para se organizar e na hora que sai de uma vez. Exatamente. E até esqueci o que eu ia falar aqui, que é tanta coisa, né? Não tem problema, não. Não, eu lembrei que, tipo assim, quando a gente tá grávida, né, com aquele barrigão, a atenção é toda pra gente. E eu acho que também faz muito do sentido da tristeza materna, né? Por exemplo, depois quando nasce, essa atenção que a mãe tinha durante esses 9 meses vai pro bebê. Entendeu? Então a gente sente muito, né, isso. Sente. E aí tem uma outra questão. Quando o bebê sai abruptamente, sai porque é o normal, isso é o natural, aí a gente tem a tristeza materna. Essa tristeza materna ela é tida por conta do boom de progesterona que é jogado no corpo para que o corpo volte ao normal, para que comece a ejeção de leite, para que comece a ocitocina funcionar. Então, essa alteração hormonal gera um déficit sensorial materno. E isso acontece justamente, geralmente, no 2º dia para frente. Eu tive essa tristeza materna. Logo quando eu ganhei a Athena, eu tive uma dependência muito grande do meu esposo, né, o JP. E, tipo assim, ele falava assim, amor, eu preciso ir ali na padaria. Eu já caí em lágrimas. Eu chorava muito, porque eu queria... a tristeza materna, né, doutora? Essa é a tristeza materna. Então, porque, tipo, se ele ia no banheiro, eu chorava. Eu queria ele do meu lado ali, sabe? Porque ele do meu lado eu me sentia segura. E quando eu ganhei a Athena, né, como eu falei, assim, durante a minha gestação foi bem complicado. A gente teve vários problemas, né? Ele estava com problema com a produtora dele antiga, né? Então, era muitos fatores. E aí, quando a gente teve a Athena, eu orei muito para ele voltar a trabalhar. E ele voltou a trabalhar. Só que era uma fase que eu queria que ele ficasse comigo, entendeu? E ele tinha que trabalhar, entendeu? Então, assim, eu senti muito, assim... Foi bem difícil para mim. E, como eu falei, eu tive muito apoio, assim, né? Tanto da minha mãe quanto da minha sogra. Mas a gente pode ter todo o apoio do mundo, mas... A maternidade em si, ela é solitária. Porque é a gente que faz tudo, né? A gente amamenta, a gente que acalma, né? É verdade. E assim, qual que é a maior questão? A maternidade, quando você começa a viver, existem algumas pessoas que querem dar muito palpite. Então, isso aí já vem a questão emocional. E assim, quando as mães chegam no meu consultório, elas geralmente falam, ai, doutora, o que eu faço? Eu trabalhei muito tempo para o SUS, então, atendendo trabalhei muito tempo. Ainda trabalho em algum hospital federal, mas eu trabalhava justamente na saúde pública, recebendo essas mães assim que elas ganhavam neném, né? Eu era responsável técnica de clínica de saúde da família, então eu recebia essas mães e elas falavam, como é que eu vou cuidar? Eu falava assim, olha, você vai aprender, você vai entender como é o seu filho. Você sabe o que é o melhor para o seu filho, né? Justamente. Então, até os próprios colegas, quando eu dava aula em universidade, eu explicava isso para os meus colegas, para os meus, né? Falava, gente, respeita o seu paciente, entenda que o seu paciente ele vai conhecer muito mais a história dele do que você, né? Sim, e eu compartilho muito com os meus seguidores assim, eu sou uma boa mãe para minha filha, para vocês não, eu sou uma boa mãe para ela, porque eu sei o que faz bem para ela, entendeu? Eu sei o que é melhor para ela e é o que você falou, que muitas pessoas querem palpitar, né? Por exemplo, no começo eu briguei com a minha mãe, porque a minha mãe, assim, ela é uma pessoa mais antiga e as coisas mudam. Eu tive todo um acompanhamento de uma equipe humanizada, né? Então, assim,
hoje em dia, tipo assim, muitas coisas evoluíram, são coisas diferentes, né? Então tinha muitas coisas que ela não concordava, que a minha sogra não concordava. E eu falava assim, mãe, tá bom, uma semana, já tá bom, obrigada. Aquelas, Eu lembro. sabe? Eu fui visitar a Stephanie, fui levar uma lembrancinha. E aí, eu vi a mãe dela meio assim de canto. Aí a mãe dela... Eu falei, aí, tá curtindo muito o bebê? Porque minha mãe, ela é avó, gosta de paparicar, gosta de palpitar também. Ela no começo e o Beto teve umas rixas também, sabe? E aí, ela olhou pra mim e falou assim... Mas a Stephanie não deixa eu participar muito. Aí eu falei assim, mas daqui a pouquinho vocês se entendem, né? Como explicar isso, doutora? Então, são questões que é tratada até, inclusive, na terapia, na psicanálise. Uhum. Porque a mãe, ela precisa entender que a filha cresce, Sim. se torna uma outra mãe. Uhum. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende que aquele período é seu e da sua filha. Exatamente. Por mais que eu seja a sua rede de apoio, eu não posso tirar isso de você, porque senão eu vou gerar um luto. Exatamente. E é um problema sério. E esse é um dos motivos para a gente entrar na depressão pós-parto. Sim. Então, a gente falou aqui da tristeza materna, Sim, sim. mas depois de 4 ssemanas, se essa tristeza não for passar. embora, e essa tristeza começar a ser muito profunda, a gente começa, sim, a ligar a lanterninha, sabe, a antena começa a ser mais ativa. Para quê? Para uma depressão pós-parto. E como você falou, como a doutora falou, hoje a tendência de mulheres com depressão pós-parto, né, o índice é muito alto. É muito alto porque, assim, nós estamos passando por um problema de saúde pública, que é a depressão. E é algo que todo mundo viveu o Covid, claro. Sim. O Covid, ele veio e intensificou algo que já existia, que eram os problemas de saúde mental. Uhum. Então, ter passado por essa pandemia no mundo intensificou esse problema, essa questão da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, né, da bipolaridade que ativou. E aí você já tem mulheres que já vivem isso. E às vezes nem são diagnosticadas. E as que já são diagnosticadas já tomam medicações. E quando elas entram na gestação, elas passam a não tomar mais medicação, porque muitas não são compatíveis com a gestação. Doutora, eu tomei remédio, né? Eu estava contando no primeiro bloco, acho que a doutora não pegou. Eu perdi 2 bebês antes do Pedro, né? Pedro é um milagre de Deus. E eu entrei em depressão quando eu perdi esses 2 bebês, né? E eu precisei tomar Rivotril. E a minha médica não deixou eu cortar. Porque se eu cortasse, quando eu cortava o Rivotril, quando eu tentava desmamar, eu entrava em pânico. Eu não dormia e eu precisava descansar. Eu precisava ter uma gestação boa, né? Dormir, descansar, para depois aguentar o tranco, né? De quando o Pedro chegasse. Então, eu passei a gestação toda tomando Rivotril. O que acontece? Nós temos a maioria das medicações psicotrópicas, elas não são, não tem estudos, porque quem que vai se permitir estudar na gestação algumas dessas medicações? Então, a gente vê o risco-benefício. Tá. Né? Então, assim, a maioria das mulheres que fazem uso, a gente não vê um problema sério. Nós Mas não tivemos. por que a gente não prescreve? Porque nós não temos estudo comprovado se faz ou não mal. Entendeu? No meu caso, eu tinha que continuar. Sim. Né? Eu já tomava, então Porque a gente não interrompeu. A gente vê o risco-benefício. É melhor você dormir e ter uma gravidez, Sim, né, foi isso que ela saudável, falou. ou você arriscar, não vou tomar remédio, não vou tomar medicação e vou deixar entrar em crise e aí piorar toda a situação da gestação. Então, a gente tem que ver isso. E que nem ela tava falando, né, que a gente citou aqui o caso da minha mãe. No começo ela não entendeu muito, né? Ela ficou assim um pouco brava. Eu até pedi desculpa pra ela depois, mas é que nem eu falei, é um momento nosso, né? Tipo assim, é minha primeira filha. E como eu falei, eu quis aprender, eu quis ter essa experiência de ser mãe, o Jota quis ter a experiência de ser pai. Tanto que, tipo assim, é que nem eu falei, a gente aprende na prática, né? E hoje a minha mãe fala assim, filha, eu tenho tanto orgulho da mãe que você se tornou, sabe? Então, isso foi preciso. Não é fácil, foi muito difícil. Eu já chorei várias vezes. Já teve dias, por exemplo, como eu falei, o Jota começou a trabalhar. E aí eu fiquei, tipo, o dia inteiro com a Atena sozinha, a madrugada toda que ele foi fazer show. No outro dia ele tava virado, eu também, porque tava cuidando dela. E aí a Atena, tipo, dá trabalho de não dormir. E aí ele ficar revezando ali, sabe? Porque os dois estavam muito cansados. Mas, assim, são momentos que passa. Tudo passa, né? É só um momento ali difícil, mas que já vai passar. E que depois eu e ele vai relembrar e vai dar aquela saudade, entendeu? Dá saudade mesmo. E passa rápido, né, gente? Muito. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Essas mães que, às vezes, largam os filhos em lixeiras, jogam os filhos, assim, até...
como eu fiz faculdade, eu estudei direito, a gente sabe que faz parte da depressão também, né? Elas estão num período de depressão e acabam tendo aquele insight de não quero mais ser mãe, ou dão para alguém, depois elas caem na real e querem de volta. Nós temos duas situações aí, né? Então, assim, a gente tem a mãe que acabou de ter o bebê, que pode ter entrado na tristeza materna, Tá. que é muito sério, a tristeza é muito abrupta, é um boom de progesterona, né? Os hormônios mudam muito, nos primeiros 24 a 48 horas muda muito. Quase todas têm. Quase todas. Eu Tem tive, isso. ela teve. Quase todas. É uma tristeza profunda, mas que dura pouco. Tá. Essas mães que acontecem, geralmente acontece porque não tem rede de apoio. Só que grande parte dessas mães que deixam a filha, ela já tem premeditado. Então, a gente já tem alguns estudos que mostram que quando as mães já passou um tempo, elas já deixaram, já saiu da maternidade, já deixou, ou abandonou na maternidade, elas já premeditaram antes porque elas não queriam. Tá. Era algo que já não era querido, né? E aí, o que a gente pode dizer para essas mães que a gente sabe que hoje tem vários programas para não engravidar. Mas se você engravidou, existem formas também de você entregar a criança para uma adoção de uma forma mais humanitária. Porque é uma vida, né? Exato, É uma tipo assim, vida. eu não consigo entender. Eu conheço Tipo assim, pessoas que fizeram isso. é difícil a gente, tipo assim, se colocar no lugar da pessoa, né? A gente não sabe o que tá passando na cabeça dela, enfim. Mas hoje eu tenho da minha filha, eu falo que ela é tudo pra mim. Tipo assim, eu não sei o que seria da minha vida sem ela. A gente esquece da vida que a gente tinha, né, antes. E aí eu fico tentando entender, mas às vezes não entra, assim, como que a pessoa consegue, assim, sabe? Deixar aquele serzinho tão inocente, né, que... frágil, Indefeso, né? indefeso. Então, assim, a gente tem essa história já de uma depressão que às vezes se arrasta pelo período gestacional e essa mãe já não está bem a gestação inteira. Então, a gente já fica pensando, talvez essas mães, já como eu disse aqui, que já é premeditado, não significa que ela não queria o bebê. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que foi premeditado porque talvez pela depressão que ela esteja sentindo, ela comece a achar que o problema da vida dela é Vai aquela ser a criança. Então, ela começa a jogar aquela emoção toda, aquela angústia, a tristeza profunda Pra criança. para a criança. Foi o bebê que gerou isso em mim. Nossa. É isso que gerou em mim. Então, agora eu não posso mais ter ele, porque ele é o problema da minha vida. Isso é subconsciente, tá, Sim, gente? tá. Aí isso vai sendo externado com as atitudes. Então, por isso que a gente tem que ter toda uma rede de apoio. É necessário hoje ser olhado diferente. A saúde pública ela tem que ter uma visão diferente para essas mães. Que a gente está falando aqui de mulheres que são mais estudadas, que, né, a gente tá falando de pessoas que têm acesso. Sim. Nós temos acesso. Mas e as pessoas que não têm acesso? E a doutora falou que trabalhou na saúde pública durante muito Isso, tempo. muito tempo. E o caso na saúde pública, infelizmente, ainda é maior, né? É maior. Infelizmente, é muito maior. É algo assim, chega a ser negligenciado mesmo. Então, a gente precisa ter um olhar mais amplo e entender que, às vezes, está do nosso lado. E a gente não viu. Às vezes, a pessoa que trabalha com a gente na nossa empresa, às vezes, a nossa irmã, né, alguém que está do nosso lado e a gente não viu. E por sermos cristãs, né, a gente tem que estar sempre atentos a isso, olhar com o olhar de Cristo, né? Eu, depois que eu descobri o diagnóstico do Pedro, eu tenho olhado hoje para outras crianças com um olhar diferente, porque antes eu olhava num restaurante, em algum lugar, a gente tem muito essa mania de julgar antes de ter filho, né? Jamais vou colocar um celular na mão de um filho quando eu estiver almoçando. Tablet, eu não vou dar tablet pro meu filho. Quando a gente vai para a primeira vez que o Pedro começa a andar, a falar e ter a crise dele, tá o celular aqui, joga o celular na mão dele, né? A gente paga a língua. E hoje eu já olho com esse olhar de Cristo, eu olho e falo, coitada dessa mãe, será que essa mãe tá precisando de ajuda? Tanto é que o Beto montou uma ONG, né? A gente acabou de fazer a ONG pra gente estar ajudando outras mães na área do TEA, mas eu vejo que todas as mães precisam de ajuda. É o que você falou, às vezes é uma funcionária, é uma vizinha, Com certeza. é uma amiga, é uma irmã. Não, e a eu gente também precisa ter tenho esse olhar atento, né? Eu também mudei, assim, completamente essa visão. Assim, eu tenho bastante sobrinhos, né? Tipo, 5. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, que criança arteira, ai, que criança não sei o que e tal. Só que hoje é totalmente diferente, sabe? Tipo assim, eu já amava criança, porque assim, eu já trabalhei muito com criança, recreação, sabe? Eu fui professora de dança também, né? Então, eu sempre gostei muito de criança.
Mas é que é diferente quando você tem o seu filho, né? Tipo assim, muda completamente. E eu também falava assim, não, eu não quero dar tela pra minha filha. Só que, como eu falei, eu quis ser mãe, né? Então, assim, é difícil. Pô, às vezes eu queria fazer um xixi, né? E tipo assim... É bem isso mesmo. Vamos colocar Ó, a gente na televisão, até pelo um pouco menos sai. íntimo aqui, mas eu vou falar, né? Às vezes eu queria fazer o número 2, eu tive que colocar minha filha no sling pra conseguir fazer, sabe? Quantas Porque, vezes, tipo né? assim, só era eu ali, entendeu? A gente às vezes romantiza as coisas, né? Então, assim, é muito bonito e tal. Gente, existem questões que precisam ser tratadas. Por Exato. exemplo, a mãe, ela deixa de olhar para ela. Exatamente. E aí é uma das questões que a gente tem que olhar, que é um dos fatores para depressão pós-parto. Sim. Verdade. Porque a gente não tem mais... É diferente o pai e a mãe. Exato. É diferente. Por mais que o pai dê amor, por mais que o pai cuide, o cuidado que a mãe tem é diferente. É diferente, exatamente. Eu tenho 3 filhos. Foram 6 gestações. Olha. Eu tenho 3 filhos. O meu filho, até hoje, eu ainda estou tentando voltar para o peso. Foram 20 quilos. Você falou de 20 quilos, né? Foi. Eu também, 20 quilos. Já faltam 10 a 12 ainda. Mas é isso. Então, assim, isso se perpetua, tá? Uhum. Então, mas é só até um aninho. Não, 2 anos, 3 anos, 4 A anos. cobrança vai ser... Vai chegar um momento que você vai ter que colocar ela no piniquinho do lado para poder você conseguir usar Sim, também. sim, exatamente. Entendeu? Por quê? Porque é a necessidade que o filho tem. Mas isso também faz parte da criação da criança. Exato. E isso é muito lindo, porque é um vínculo que você gera até os 7 anos de vida que ninguém rompe. Exato. É Esse por isso vínculo que ninguém rompe. eu fiquei me questionando muito, assim, quando eu fui pegar uma babá, né? E aí eu deixei bem claro pra ela, eu quero que você me auxilie, eu não quero que você faça tudo. Ela até ficou meio assim, né, e tal, tipo, não, tudo bem. Porque cria memórias, né? E eu não quero, tipo assim, abrir mão dessas memórias, porque eu sei que eu não vou esquecer e ela também não vai esquecer, né? Eu até postei um vídeo no meu Instagram que viralizou bastante, que é assim, quando o seu carro quebra, você conserta ou você troca de carro, sabe? Claro Você que tenta conserta, ainda consertar mais hoje em primeiro, dia. né? E isso é muito do relacionamento, sabe? Porque às vezes o companheiro fala assim, você não se cuida mais, você anda sempre descabelada, desarrumada, não passa mais maquiagem, entendeu? Mas assim, você coloca o seu filho para rotar, para a sua mulher conseguir descansar, você prepara um almoço enquanto ela tá amamentando para Por isso que conseguir. eu falei, mulheres, finjam demência. Finjam demência. Eu fiz isso e deu certo, tá dando certo até hoje. E assim, cada um tem uma experiência, né? Graças a Deus, assim, o Jota é um pai muito presente. Mesmo ele voltando a trabalhar, ele me ajudou muito, sabe? Mas eu sei que tem mães que são mães solteiras, né? É, Que que a não doutora teve tá esse falando. apoio, entendeu? Então, assim, não dá pra se comparar, com certeza. Mas tipo assim, relacionamentos que você tem com seu companheiro, que fala assim, tem gente que pergunta assim, o Jota te ajuda muito? Eu falo assim, não, ele não me ajuda, ele faz o papel dele de pai, entendeu? Tipo assim, não ajuda, ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Às vezes tem várias vezes que eu fico muito cansada, que eu não consigo colocar ela pra dormir, sabe? Porque a amamentação cansa, né? Aí eu vou, dou peito pra ela, ele vai, pega ela, põe pra rotar e faz ela dormir. Às vezes eu nem vejo ele colocando ela pra dormir, sabe? É cansativo Porque é um mesmo. cansaço, às vezes, que você não controla. É o que a doutora falou, a gente não tem que ficar romantizando. Olha, essa questão do romantizar, a maternidade é algo único. A maternidade faz a mulher se sentir mulher de verdade. A gente encontra forças onde a gente não imaginava que tinha. Nós nos tornamos mulheres resilientes a partir da maternidade. Mas, Veridiana, existem mulheres resilientes e a maternidade? Sim, só que às vezes a mulher já é mãe sem ser mãe, entenderam? Então as pessoas às vezes não sabem, às vezes ela já era mãe do irmão, do primo, ela já tinha, na profissão dela, ela se tornou mãe daqueles funcionários. Então esse instinto materno, é disso que eu estou falando. Esse instinto materno faz a mulher ser resiliente. Esse instinto materno faz a mulher ser forte, a mulher não desistir. Mas a gente sabe dos problemas e das questões que a gente tem que enfrentar. E não pode romantizar. Porque quando você romantiza, você esquece que você é um ser humano, que tem que se cuidar, se olhar, se enxergar. E entender que é um período. Sim. É isso que ela falou. Esse é um período, é um processo. Mas eu estou acima do peso. Sim. Não deu para emagrecer agora? Tá difícil? Calma, Tá tudo bem. Tudo tem seu tempo. Isso aí, então a gente vai caminhar e daqui a pouco vai se organizar com isso. Tá Né? tudo certo. Respeitar os processos é muito importante para que a depressão pós-parto não venha realmente com uma força, uma carga total. Qual que é o maior problema que a gente vê, Lu?
qual que é o maior problema da gente enxergar essa questão da depressão pós-parto? É porque você, às vezes, não percebeu, a mulher vai passando pela vida, acaba o relacionamento, daqui a algum tempo a criança não vai ser mais cuidada como a mãe queria cuidar, ou a mãe joga todas as frustrações em cima da criança na criação, e isso vai destruindo o emocional de uma criança até os 7 anos de idade. Sim. Aí você fala, nossa, mas só da criança. Não, a mãe já está destruída. Com certeza. E tem companheiro também que não entende, assim, por exemplo, pra mulher é muita coisa, né? Tem os hormônios, que são muito, a mudança do corpo também, porque, assim, pra uma mulher sentir prazer ali, ela precisa estar bem com ela mesma, né? Tipo, com o corpo, os hormônios também, ela precisa ser bem tratada durante o dia. E pro homem, não. Às vezes o homem é mais ali a imagem, né? Então tem homem que não entende. Às vezes quer ali namorar à noite, mas não sabe como é que tá ali a cabeça da mulher, gente, exatamente. cansaço, Então, assim, tem homem que entende, respeita, e infelizmente tem homem que não, né? Gente, o nosso tempo tá acabando. Já passaram aqui que tá nos finalzinhos. Então, pra gente terminar, eu queria que vocês deixassem as redes sociais. A Esté queria dar alguma coisa pra mim, Esté? Sim. Se eu soubesse que ela ia vir também, eu ia trazer, mas... eu posso fazer Gente, assim, tudo aqui Lu? real life, Eu posso fazer tá? assim, Lu? Você é minha vizinha. Sim, dá pra ela e depois você Eu dá vou dar pra mim. você, Fica que você à mora do lado da minha vontade. casa, eu dou pra você lá em casa. Mas esse aqui é um suplemento alimentar da minha marca, Boro Beauty. Ele é pra crescimento e fortalecimento de pele, unha, cabelo, tem colágeno também. Então é muito bom. É 2 cápsulas por dia. Olha, eu te agradeço. Porque depois eu tive Covid e meu Então cabelo chegou bem na hora caiu certa. muito meu cabelo era assim, tamanho do seu. Só pra você ter noção que... Toma olha, e já chegou. faz propaganda. Toma Isso que vai aí. dar resultado. Deixa é Tive que muito bom. cortar por isso. São Deixa, então... mais de 12 ativos aí. Stephanie. Aham. Deixa suas redes sociais, Stephanie, aqui pra gente, para os seguidores, para nossos telespectadores. Bom, meu Instagram tá Stephanie Boro. Tem o Instagram da minha filha também, que é a Atena Oficial. E é isso. Doutora? Olá, gente, de novo, né? Olha, agradeço, viu? Agradeço, de verdade. Vamos lá, vamos cuidar destes cabelos. Usa, depois você me fala. Minha rede social é Doutora Veridiana Bronzon. E aí vocês vão ver lá o material. A gente tem um material bem bacana, dá para evoluir. E assim, a gente trabalha com reprogramação mental. Então, realmente para desenvolver e curar e tratar essas mulheres para uma vida nova, né? Que bacana, que bate-papo gostoso. Espero que vocês tenham gostado. O programa vai estar disponível aqui durante todo o tempo. Assistam, compartilhem e até a próxima quarta, se Deus quiser. Meninas, obrigada. Obrigada a você. por ter Passou muito deixado o rápido, meu- hein? Passou. Acho que a gente vai ter que marcar outra aqui pra continuar o assunto. Vamos marcar outro agora, já tá aqui firmado aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima Tchau, quarta-feira, se Deus gente. quiser. Beijão. Tchau.